Opa, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda e se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu queria que alguém tivesse me falado, me dado algumas dicas de como ler livros de vestibular. Não só de vestibular, de escola, de faculdade, leitura obrigatória que você tem que ler, que no meu caso, nesse ano, foi de vestibular. Pra quem não sabe como o vestibular funciona, eu vou dar um exemplo aqui da FUVEST, por exemplo. A FUVEST, ela tem uma lista de 9 livros, se eu não me engano, obrigatórios, que você tem que ler, porque pode cair na prova tanto na primeira quanto na segunda fase. E são livros, alguns eu já tinha lido, eu acho que já tinha lido 2 ou 3 no ano passado, porque eu também prestei FUVEST ano passado. E esse ano eu tive que realmente ler os livros, e um dos livros que eu tive que ler foi Sagarana, que foi um livro que quem sabe o que é Sagarana sabe o quão chato é pra ler. Eu sempre gostei muito de ler e eu sempre li muito rápido. Pra quem me conhece sabe que eu leio assim, eu sou uma leitora voraz, eu leio tipo 200 páginas em 2 dias no máximo. Mas eu só consigo fazer isso com livros que eu gosto, com livros que eu escolhi por pura espontânea vontade pra ler. Eu não consigo gostar de ler, eu não consigo ler rápido quando são livros obrigatórios. Então eu criei algumas táticas pra conseguir ler livros de vestibular, mas se você tem leitura obrigatória na escola, também funciona pra leitura obrigatória de escola. A primeira coisa que eu fiz foi não pensar que o livro era ruim. O primeiro livro que eu li no começo desse ano, de 2018, pro vestibular, foi Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Eu já tinha tido uma aula sobre ele no ano passado com a minha professora de literatura, mas assim, foi daquele jeito, né? Eu sabia do que contava a história, mas eu queria conseguir ler todos os livros. E esse ano eu consegui ler todos os livros de leitura obrigatória da FUVEST. Eu comecei com Minha Vida de Menina e eu lia ele, eu comecei lendo e falei, esse livro não vai ser chato. E realmente o livro não era chato, ele era bem legalzinho até, e tinha hora que eu até ria com o livro. Então foi uma tática que eu desenvolvi, que é pensar, o livro não é ruim, não pensa ruim do livro, senão você realmente não vai querer ler. Então a primeira dica pra você que tem que ler esses livros obrigatórios, esses textos obrigatórios, é não pensar que é ruim. Pensar que você pode se divertir e tirar alguma coisa do livro. A minha tática número 2 que eu desenvolvi foi levar o livro ou o Kindle para todos os lugares que eu ia. Eu sempre tive esse costume de andar com um livro na bolsa, sempre andar com um livro comigo, porque eu acho que você pode ler a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Você tá na fila do banco, você consegue ler. Você tá no ônibus, você consegue ler. Você tá esperando uma consulta, você consegue ler. E essa foi uma tática que eu já tinha, mas eu desenvolvi ela mais ainda. Então eu li em todo lugar. Quando era livro, eu levava o livro, eu ficava lendo quando eu tava esperando o ônibus, quando eu tava no ônibus, quando eu tava andando até o cursinho, eu ia lendo. Nos intervalos de aula, quando dava, eu sempre dava um jeito de ler o livro. E o Kindle também, que o Kindle é ainda mais prático. Quem não sabe, eu fiz um vídeo falando sobre o Kindle, que se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado ele aqui em cima pra você ver. Um dos livros que eu li no Kindle foi A Relíquia, do Eça de Queiroz, que também é uma leitura obrigatória da FUVEST, porque minha mãe não tinha aqui. Quase todos os livros a minha mãe tinha, ou a gente tinha comprado no ano passado, porque eu precisava ler pro ano passado. Então eu sempre levava o Kindle pra tudo que é lugar, e aí tava eu lá com o meu Kindle tranquila, lendo e tal. Era muito, muito, muito gostoso, porque eu ia lendo, ia passando. É que, assim, quem me conhece sabe que eu gosto mais de livro de papel, né? Livros assim. Eu não gosto tanto de livro no Kindle, livro digital, e-book, mas eu leio sim, então, e ainda mais que esse aqui era de graça, então eu fui lendo tranquila, e é uma dica, leva pra todo lugar. A dica número 3 é se esforçar. É necessário que a gente se esforce pra ler. Por exemplo, muitas vezes eu acordava de manhã e falava, nossa, eu não vou ler. Livro de vestibular eu tenho o costume de ler de manhã. E à noite eu tenho o costume de ler livros que eu gosto, que eu escolho. Quer dizer, livros que eu gosto eu leio em qualquer momento. Mas livros de vestibular eu não conseguia ler à noite, porque me dava muito sono e eu não conseguia prestar atenção. Eu fiz isso com Memórias Póstumas de Brás Cubas e não deu certo. Eu li o capítulo e eu não entendia nada que eu tava lendo porque eu tava com muito sono, eu tava muito cansada, eu não conseguia focar na leitura. O se esforçar é, hoje eu vou sentar e vou ler 30 minutos desse livro. Eu sentava e lia os 30 minutos do livro. Você tem que se esforçar, não adianta falar, eu vou ler 30 minutos, mas não preciso ler, né? A gente lê o resumo depois. Não, se esforça. O que eu fazia? Eu lia o livro inteirinho e depois eu li o resumo, pra ver se eu tinha entendido a leitura. Então, e aí quando eu não entendi a leitura, que eu acabei lendo o resumo, eu percebia que se eu tivesse lido só o livro, eu tinha me ferrado. Ou se eu tivesse lido só o resumo, eu também teria me ferrado. Então, essa era uma outra coisa que eu fazia. Eu li o livro inteirinho e depois eu li o resumo. Um resumo bom, né? Um resumo decente. Uma outra dica que eu
Não fiz tanto porque não ia dar tempo, porque são 9 livros. Isso porque eu nem li os 11 livros da Unicamp, né? Porque realmente são 11 livros, eu já tava lendo os 9 da FUVEST, então não deu pra fazer isso sempre. Mas se você conseguir, intercale com livros que você goste. De preferência, livros curtinhos. Assim que eu terminei Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu terminei ele no Kindle. Eu comecei lendo no livro normal, assim, de papel, e depois eu terminei lendo ele no Kindle. Eu terminei e aí eu baixei, porque tava de graça, né? O Outro Jeito de Usar a Boca. É um livro de poesia. Eu li esse livro, gente, numa tarde, de verdade. Eu li e eu tirei a minha cabeça daquele negócio de livro de vestibular. Porque livro de vestibular, você normalmente demora mais tempo pra ler. E é uma leitura mais cansativa e mais pesada porque normalmente são clássicos. Então do século XIX ou do começo do século XX, o que é uma linguagem mais difícil de ler mesmo. E aí eu intercalava com livros que eu gostava. Eu não fiz tanto isso porque eu sabia que se eu intercalasse muito eu ia gostar mais de ler os meus livros do que os livros de vestibular e tinha medo de desistir no meio. E a última dica que eu tenho pra dar pra vocês é ler no começo do ano. Essa aqui realmente funciona mais pra quem vai prestar vestibular. Por exemplo, eu peguei aqui Sagarana pra vocês verem. Sagarana, ele é um livro que tem 300 e poucas páginas. São 325 páginas. E assim, é uma letra relativamente pequena. E tipo, o que o meu professor recomendou de literatura do cursinho? Ele falou, pega o Sagarana e lê desde o começo do ano. Começa lendo no começo do ano. Eu comecei a ler Sagarana em março, gente. Eu terminei no penúltimo final de semana de novembro. Porque, assim, são 9 novelas o Sagarana, né? E aí eu lia uma novela, lia outra novela. Às vezes eu lia 2 novelas e começava um livro novo do vestibular. Eu ia intercalando e eu realmente levei praticamente o ano inteiro pra ler Sagarana. Porque é uma leitura muito difícil e muito pesada. E eu não entendia muito bem, e não dá pra você ler Sagarana numa sentada, né, gente? Eu consigo ler 325 páginas em 2 dias, vai. 3 dias. Sagarana, eu levei 8 meses, gente, pra ler Sagarana. 8. É muita coisa. Então essa dica é pra você que vai prestar vestibular, de começar a ler os livros no começo do ano. Tipo, começa já em janeiro, assim, ó, fevereiro, pá. Começa a ler. Ainda mais se você for que nem eu, que presta, por exemplo, FUVEST e Unicamp. E aí você tem que ler os 11 livros da Unicamp e os 9 livros da FUVEST. Claro que tem 1 ou 2 ali que são os mesmos, mas, gente, é muito livro pra ler. E, por exemplo, Sagarana realmente foi uma benção eu ter começado a ler no começo do ano. E eu não achei que eu ia conseguir terminar. De verdade. Faltava uma novela ainda em novembro. Eu falei, eu não vou conseguir terminar esse livro a tempo do vestibular. Mas consegui. Enfim, essas foram as minhas dicas pra você que quer ler livros obrigatórios, leitura obrigatória de escola, de vestibular. Esse é o jeito que eu arranjei. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Elas realmente me ajudaram. Algumas foram com a ajuda da minha mãe. Minha mãe, pra quem não sabe, fez letras na faculdade e tem que ler muito livro ou tem que ler muito trecho, enfim, tem que ler muita coisa. E eu perguntava, mãe, como você consegue? Como você conseguia ler tanta coisa? Sendo que muitas coisas, tipo, não são do seu gosto literário, não são coisas que você gosta. Ela falou, eu sentava e falava, eu vou ler isso daqui. A dica que eu falei de não pensar que o livro vai ser ruim, gente, essa dica, ela realmente é maravilhosa. Eu li um livro pro vestibular da FUVEST que chama Mayombe. Mayombe, quem escreve é o Pepe Tela. E ele é um livro, é uma literatura africana e conta a história da Angola na Guerra da Independência nos anos 70. Eu peguei esse livro e falei, gente, vai ser um saco. Aí eu comecei lendo e eu fiquei, nossa, mas até que esse livro é legal, né? E se tornou um dos meus livros favoritos. Eu tenho várias partes grifadas, é o único livro da minha estante que eu tenho grifado. Cara, esse livro é sensacional. Sensacional. E eu peguei ele pensando, cara, esse livro vai ser ruim. Aí depois eu falei, não, vai dar tudo certo, ele vai ser um livro legal. E é isso que eu tô falando, gente. Vocês têm que ir de cabeça aberta, porque vai que o livro é bom mesmo. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem mais dicas de como ler leitura obrigatória, deixa aqui nos comentários. Vamos interagir, ajudar, compartilhar dicas. Se você não me segue nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela pra você me seguir lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.